Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje é dia do quadro Ponto de Vista com o jornalista Bruno Freitas. Ele que na última semana não esteve presente, estava descansando, estava de férias. Hoje nós vamos falar sobre o subsídio que pode reduzir a tarifa. Vamos falar também das linhas do gasoduto aqui na região e também uma nota que a Prefeitura emitiu dizendo que vai fiscalizar ainda mais a questão das caçambas aqui na cidade de Itaúna após acidente na noite desta quinta-feira envolvendo um motociclista. Isso e muito mais a partir de agora. Bruno Freitas, seja muito bem-vindo. Espero que esteja descansado, porque as demandas não param, né, Bruno? É toda hora e faz parte do nosso trabalho, Fábio. Atender a população e repercutir os fatos, trazendo desdobramentos, respostas para a sociedade de Itaúna. Vamos começar então falando do subsídio para o transporte público aqui de Itaúna, que pode reduzir a tarifa, mas a análise depende de condicionantes. Eu já te pergunto, quais seriam essas condicionantes, Bruno? A ViaSul renovar a frota, cumprir o contrato e oferecer melhoria ao usuário, como, por exemplo, integração entre as linhas. Você pegar o ônibus do Cidade Nova, descer no centro, pegar o ônibus para Várzea da Olaria, para Santanense, usando a integração, sem precisar pagar mais R$ 6,50. No cartão Buzi já existe essa integração, mas ela sequer é divulgada, as pessoas não sabem, não conhecem. Outro ponto pendente, literalmente, são os investimentos em pontos de ônibus, que não foram feitos. O Gustavo Mitre, ele tem a intenção de revisar todo o contrato de concessão, porque a administração anterior, ela sempre se colocou ao lado da empresa de ônibus e esqueceu do usuário. Na conversa que eu tive com o Gustavo, a intenção, a ideia dele, é subsidiar a tarifa, com o usuário pagando cerca de R$ 3,50, esse não é um valor fechado, e ainda mesmo no fim de semana, para incentivar o uso do ônibus no sábado e domingo, com a Prefeitura complementando a diferença. Em Itaúna não houve uma discussão saudável e necessária sobre o que é subsídio, porque os agentes públicos se preocuparam apenas em si mesmos. O ex-prefeito preocupou em aprovar um projeto com valor lá em cima para a empresa de ônibus, como se praticamente subsidiasse a ViaSul. E os vereadores, em vez de pegar análise de custos, em vez de comparar os custos do sistema em Itaúna com outras cidades em que a mesma empresa daqui roda, como por exemplo Lavras, Varginha, em vez deles fazerem o dever de casa deles, eles sequer sentaram e entraram no entendimento para a definição do valor. Teve um vereador que disse que nem ia conversar com o prefeito. O resultado disso é que o usuário foi penalizado por uma tarifa de R$ 6,50, até então a mais cara de Minas Gerais. E agora a ViaSul quer um reajuste para R$ 7,80. Portanto, tudo agora vai depender da análise técnica da nova administração municipal, eles verem os reais custos do transporte, pneu, óleo diesel, depreciação dos veículos, número de passageiros transportados, previsão de passageiros transportados no contrato, fazer esse cálculo e entender qual é a compensação necessária para a empresa continuar operando o sistema. Para aí sim, quando tiver esse levantamento que está sendo feito agora, e o município chegar ao entendimento que o valor é X, apresentar contraproposta para a ViaSul. Esse é o dever do município, não é chegar lá e falar a ViaSul quer 7,80 e a prefeitura não vou dar 7,80 igual o Neider fez com 6,50. Não. É dever do agente público zelar, defender o interesse público.
Repito, coisa que o ex-prefeito, coisa que os ex-vereadores não fizeram. Eles não se preocuparam com você, usuário. Tá? Reafirmo aqui mais uma vez. Então, vamos acompanhar agora essa questão e superar esse assunto, se que o subsídio precisa ou não. O subsídio é fundamental para se continuar tendo transporte coletivo, para continuar tendo investimento em melhoria aqui em Itaúna. Passou a pandemia, Fábio, o subsídio deixou de ser uma discussão e passou a ser uma necessidade. O que precisa ser entendido agora é qual vai ser o subsídio da tarifa. Não é subsidiar a empresa, tá, Neider? É subsidiar a tarifa para o itaunense, para os usuários, os passageiros, as pessoas que usam e dependem do ônibus. Agora, o segundo assunto de hoje é do gasoduto, a linha do gasoduto aqui em Itaúna, Divinópolis e Betim, que teve o licenciamento ambiental aprovado. Qual que é a importância desse gasoduto aqui para a nossa região, Bruno Freitas? Vai trazer o gás como uma opção complementar de abastecimento veicular e para uso industrial. O projeto inicial do gasoduto aqui em Itaúna contemplava uma linha paralela entrando pela Avenida Rua Silva Jardim, passando ali pelo Poço Delta, indo até a CIMEC, e outra linha lá na frente, entrando pela Rua do Distrito Industrial e abastecendo as indústrias ali instaladas. Esse é o principal objetivo do projeto Gasoduto Centro-Oeste de Minas. Trazer o gás natural canalizado para que as empresas possam explorar a sua capacidade produtiva com um combustível que tem um custo relativamente menor do que o diesel. Claro que isso depende das oscilações de mercado, mas a Gasmig tem procurado manter o gás natural em Minas num preço competitivo, senão não faz sentido. O que houve agora foi o licenciamento ambiental dessas linhas paralelas que vão sair da linha tronco, que vai estar nas margens da rodovia, e essas linhas paralelas vão difundir, capilarizar o gás natural dentro das cidades. Vamos repassar alguns pontos aqui sobre o projeto na tela. Vamos lá, Luciano. Esse é um projeto aí de cerca de 300 quilômetros, uma obra iniciada em 2024 com duração estimada de 2 anos, investimento de 800 milhões, uma rede que vai sair ali de Sarzedo, passando por Bicas, Igarapé, Joatuba, Mateus Leme, Itaúna e até Divinópolis. Até o ano passado já foram construídos 104 quilômetros de rede. 92,2 quilômetros são a linha tronco, que é essa linha que a gente consegue ver a tubulação às margens da rodovia, da MG 050. Isso que vocês estão vendo, na prática, é a linha tronco. As linhas alimentadoras, essas que a gente está falando aqui, que teve o licenciamento ambiental aprovado, elas ainda vão começar a ser construídas dentro das cidades. Por fim, aqui, em relação ao andamento do projeto, a gente tem uma segunda tela para mostrar. A previsão de conclusão dessa linha tronco é julho desse ano e as linhas laterais, segundo semestre de 2026. Para Itaúna isso é muito bom, porque traz competitividade, traz mais previsibilidade de investimento, atração de novas empresas para vir para a cidade, porque já tem uma infraestrutura montada, pronta para a empresa utilizar. E para quem usa carro, principalmente motorista de aplicativo, você ter a opção do gás natural, isso vai significar mais economia no seu bolso. Você não vai ficar dependente só do etanol. E aquele que já pensa só no carro elétrico, o carro elétrico é bom para a cidade, mas na rodovia, no abastecimento, ele é muito limitado ainda. Agora, um terceiro ponto aqui para a sua opinião, para os seus comentários, é aquela colisão que chocou Itaúna na noite desta quinta-feira. Nós mostramos algumas imagens aqui, mas claro que não pode ser na íntegra, né? Até por questão mesmo de sensibilização com o fato e com os familiares do motoboy, que se chocou contra uma caçamba de entulho no bairro Cerqueira Lima, na rua Adalgisa Lima. Após esse fato, a prefeitura diz que vai intensificar a fiscalização de caçambas. Não sei se você viu as imagens, não tem nenhuma faixa luminosa naquela caçamba.
É uma tristeza esse acidente. Eu acho que todos nós aqui ficamos chocados. Meus sentimentos aos familiares, aos amigos dessa pessoa. Chovia nessa quarta-feira aqui em Itaúna. E essa caçamba, especificamente, ela está instalada ali num ponto de reta da Dalgisa Lima, ali na subida para o bairro Tropical. A gente tem uma situação em Itaúna que é o problema dos resíduos sólidos, né? Lá atrás, quando o aterro do Parque Jardim ele foi encerrado, na época o Ministério Público propôs um TAC junto aos caçambeiros para que eles criassem uma associação para se organizar para receber esses resíduos, mas isso não foi para frente. Então, o resultado disso, a consequência disso, além do descarte irregular das pessoas jogando entulho, lixo na porta da casa dos outros, criando um problema de saúde pública, a gente tem um excesso de caçamba nas ruas de Itaúna. E muitas delas não têm a faixa refletiva. Em dias de chuva como agora, isso diminui muito a visibilidade de quem está trafegando. Para o motoboy que está ali trabalhando, que tem horário para fazer entrega, ele ainda tem a viseira com a chuva prejudicando a visibilidade dele, então é um risco muito grande. Portanto, a Prefeitura, ciente não apenas desse acidente no Cerqueira Lima, mas também outro acidente que teve na Jovem Soares no sábado, a Prefeitura disse que vai tomar providências, que vai fiscalizar a situação dessas caçambas. Inclusive, divulgou uma nota, vamos colocar na tela aqui para a gente repassar com os nossos telespectadores. A Prefeitura afirma aí que está acompanhando esse caso da Dalgisa Lima com a PM, a Polícia Civil, que acionou a perícia no local, eu apurei junto ao órgão, se essa caçamba tinha de fato as sinalizações necessárias e obrigatórias para segurança e visibilidade. Afirma a Prefeitura ainda que no momento do ocorrido o proprietário da caçamba compareceu ao local, retirou o equipamento, que agora vai intensificar a fiscalização das empresas responsáveis, verificando a presença desses itens obrigatórios, o correto posicionamento das caçambas nas ruas. Por fim, o município lamenta profundamente o ocorrido, reafirmando que tomará as medidas legais para se apurar as responsabilidades, para se saber também se essa caçamba ela já estava numa posição de risco no meio da rua ou se, de fato, ali ela acabou se movimentando no acidente. É a perícia da Polícia Civil que vai identificar isso ou não, até porque nos últimos dias a gente teve muita chuva aqui em Itaúna, com muita enxurrada nas ruas. De toda forma, não deixa de ser importante os condutores tomarem muito cuidado com esse excesso dessas caçambas nas ruas. São estruturas pesadas, de ferro, e que numa colisão veicular, uma colisão com motocicleta, né, o condutor fica muito exposto a sofrer graves fraturas e, infelizmente, consequências, como a gente viu aqui nessa semana. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, seus comentários e a sua opinião. Até a próxima semana. Eu que agradeço, Fábio, vocês, telespectadores, estar aqui com vocês. Contem comigo, falem comigo, que a gente vai discutir os assuntos da cidade aqui no quadro.